Hoje não é dia de falar de quadrinhos, nem de jogos, nem de animes. Hoje é dia de falar de cabelo, de bigode, ou melhor, de toda a saúde masculina. Acontece que a maioria dos homens tem vergonha de se cuidar, ou de procurar ajuda profissional quando começam a ter algum tipo de problema como queda de cabelo. Tanto que é fato que 90% dos homens só procuram ajuda médica quando têm problemas graves. Para evitar isso, sem tabu e sem complicação, você tem a Manual, uma empresa britânica especializada em saúde masculina que oferece tratamentos 100% online, com médicos especializados trazendo cuidado para a saúde do homem, tanto para os mais velhos como para os mais jovens, porque calvície não tem idade, hein? Por isso, os tratamentos são totalmente personalizados e prescritos individualmente de acordo com cada caso. Algo que pode ser num estágio inicial ou avançado. Então não espera perder o seu cabelo para procurar a Manual. Seguindo a prescrição médica direitinho e fazendo o tratamento de forma contínua, os resultados são visíveis a partir do 4º mês de uso. Então, como 2023 acabou de começar e com ele vem as promessas de ano novo, como presença certa nessa listinha, a Manual promete cuidar da sua saúde, aparência e até autoestima. Então imagina você começando o tratamento aí agora no início do ano. Para a próxima festa da virada, você tá com o cabelo estiloso. Inclusive, eu acho que eu vou começar a fazer o tratamento também, para evitar o aumento dessas entradas aqui. E é claro que, para você, inscrito aqui do canal, a Manual tá oferecendo um descontaço de 40% no seu primeiro pedido. Sem contar que tem frete grátis e uma entrega super discreta para manter a sua privacidade. É só usar o cupom NAS40. Então clica aqui no link na descrição e aproveita. Mas corre, porque o cupom é por tempo limitado. Fala galera, hoje é dia de X-Men, o julgamento de Magneto. É uma história da Marvel, escrita por Chris Claremont e desenhada por John Romita Jr. no ano de 1985. Magneto já foi considerado o maior vilão dos X-Men, o maior inimigo da humanidade. Mas depois de alguns acontecimentos, ele é uma nova pessoa. Mesmo assim, ele precisa ser julgado pelos seus atos passados. Esse era o julgamento de Magneto. O julgamento de Magneto se passa depois de alguns acontecimentos com o personagem. Eu vou dar um contexto aqui, mas recomendo que você assista o vídeo que eu já fiz sobre a origem e a biografia do Magneto. Outras histórias que seria bom você conhecer também, tanto para alguns personagens aqui como para futuras sequências, são a Saga da Fênix Negra e Dias de um Futuro Esquecido. Eu já fiz vídeos sobre essas histórias há muito tempo atrás, e vou deixar o link para eles aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece as HQs, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações. Já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E se você quer ajudar o canal a crescer, dá uma olhada nas recompensas do Clube de Membros ou em outras formas de ajudar que também estão aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Durante os eventos da história Dias de um Futuro Esquecido, uma mais velha Kitty Pryde da Terra 811 teve a sua mente enviada no seu corpo mais jovem no passado, na Terra 616. Quem fez isso com seus poderes psíquicos foi uma mutante chamada Rachel. Depois que aquele futuro foi evitado no universo da Terra 616, a Terra 811 continuou com esse futuro, já que é um universo diferente, alternativo. Então a própria Rachel enviou a sua mente, a sua forma astral, para o passado, chegando também na Terra 616. Só que, enquanto flutuava sobre a cidade de Nova York nessa forma astral, a Força Fênix sentiu a energia de Rachel. Sem Jean Grey nessa época, a Força Fênix ficou fascinada por Rachel, a tocando e aumentando seu poder. Com isso, ela foi levada para esse passado, para a Terra 616, não só na sua forma astral, mas também na sua forma física.
E agora Rachel vive nesse novo mundo, acolhida pelos X-Men. Um outro personagem importante aqui é Magneto, o mestre do magnetismo. Depois de passar pelos horrores do Holocausto, passando por Auschwitz inclusive, ele se tornou um mutante supremacista que cansou dos humanos e desejava agora devolver as coisas que passou na mesma moeda. Para ele, os mutantes deveriam ser a raça dominante. Mas durante um combate de Magneto, um ser chamado Alpha, o Mutante Supremo, acabou transformando o mestre do magnetismo num bebê. O professor Xavier o entregou aos cuidados da geneticista doutora Moira MacTaggert, na ilha Muir. Moira tentou alterar a estrutura genética de Magneto, assim o seu cérebro seria capaz de lidar com as enormes quantias de energias que ele controlava, e não seria levado à loucura por isso. Porque esse era um dos grandes fatores da sua vilania. A ideia era que Magneto crescesse como um homem melhor. Mas pouco tempo depois, Davan Shakari, conhecido também como Eric o Vermelho, devolveu Magneto à idade adulta, só que um pouco mais jovem do que antes. Por isso, mesmo tendo uma idade mais elevada, mais de 50 anos por exemplo, agora ele tinha uma aparência de um homem de 30. Essa volta interrompeu o experimento de Moira, mas fez o suficiente para Magneto passar a ser alguém um pouco mais flexível a partir daí. Ele não desejava mais dominar o mundo ou destruir todos os humanos. Ele só desejava a sobrevivência dos mutantes. Magneto dizia que era uma nova pessoa e passou até a ajudar Charles Xavier e os seus X-Men em alguns momentos. Nessa época, Scott Summers, o Ciclope, conheceu Madelyne Pryor, um tempo depois da morte da Fênix Negra inclusive. Só que imediatamente Ciclope se apaixonou por ela, e muitos inclusive diziam que ela era muito parecida com a falecida Jean Grey. De qualquer forma, eles começaram um relacionamento e se casaram. Então Scott tirou umas férias para curtir o seu casamento. E agora, Madelyne Pryor está grávida. É nesse contexto que a história começa, com Ciclope treinando na sala de perigo dos X-Men no Instituto Xavier. E apesar do seu tempo de férias desde o seu casamento com Madelyne Pryor, Ciclope ainda estava no auge das suas habilidades. O treinamento é conduzido por Moira MacTaggert, na época assistente do professor Xavier. Com o fim da sessão, Rachel aparece, dizendo que gostaria de treinar ao lado de Ciclope. Mas Moira chama por Ciclope e interrompe a conversa entre eles nesse momento. Ciclope comenta com o Wolverine que desde que chegou ali, Rachel parece querer se aproximar muito dele, e Ciclope não entendia o porquê. De qualquer forma, Moira aparece para conversar e diz que pediu para Ciclope voltar aos X-Men porque pouco tempo antes, Charles Xavier tinha sido agredido violentamente por um grupo antimutante. E ele continuava muito mal. O professor Xavier poderia morrer a qualquer momento. E talvez por isso ele convidou Magneto para o instituto. Charles Xavier poderia morrer logo. Se tivesse sorte, poderia pelo menos ver o filho de Scott nascer. E ao ouvir isso telepaticamente, Rachel chora. Enquanto isso acontecia, em Washington, Valerie Cooper, assistente do presidente dos Estados Unidos, volta para casa e vê alguém exatamente igual a ela sentada no seu sofá. Aquela era a Mística, que estava ali para fazer uma proposta. Por causa do crescente sentimento antimutante no país, ela sentiu a necessidade de se autopreservar. Então Mística oferece um trato. Em troca de anistia e proteção, ela vai desfazer a atual equipe, a Irmandade dos Mutantes, para criar uma nova, uma equipe chamada Vigilantes da Liberdade, que vai responder diretamente ao governo e vai caçar mutantes para eles. Era uma forma de ter anistia para esses vilões reformados. Mas, como prova de lealdade, Valerie então ordena que eles lhe entreguem o antigo líder e fundador da Irmandade de Mutantes, o mestre do magnetismo, Magneto.
Enquanto isso, Rachel viaja para visitar um cemitério onde, no seu futuro, estava enterrada a sua mãe. E de lá, ela parte para a casa da família Grey, os pais de Jean Grey. Quando ela entra na casa, Rachel começa a ser assombrada pelas impressões psíquicas da Fênix Negra, mostrando como Jean Grey se tornou uma vilã no final, depois que o pai dela a rejeitou naquela forma. Mas Rachel se recusa a ver isso. Não foi isso que aconteceu na sua realidade. Então Rachel vê a sua infância. Na sua realidade, Jean Grey não morreu. Ela, na verdade, se fundiu à Fênix, casou com Scott Summers, o Ciclope, e eles tiveram uma filha. Ela própria, Rachel Summers. Ali, Rachel encontra um globo Holomatrix. O Holomatrix é um artefato Shi'ar dado por Lilandra aos pais de Jean Grey quando ela morreu, que tinha a história de vida da sua filha. E olhando para o globo, Rachel libera toda a sua fúria e todos os seus poderes, dizendo que a sua mãe foi chamada de portadora do caos, mas eles estavam errados, e Rachel vai assumir os seus poderes para mostrar isso ao mundo, que ela é uma força do bem. Porque agora Rachel Summers se torna a nova Fênix. Naquele dia, acontecia uma recepção no Memorial do Holocausto em Washington, onde Magneto, um sobrevivente de Auschwitz, participava também. Era um lugar para encontrar antigos sobreviventes e parentes. Até mesmo Kitty Pryde estava ali em nome do seu avô, que perdeu uma irmã nesse período. Magneto lembra como é importante que a paz mutante humana exista, ou a história daquela época pode se repetir com a raça mutante. O problema é que esse evento é interrompido quando, disfarçada, Mística aparece, dizendo para que Magneto se renda e se entregue por todos os seus crimes do passado contra os humanos. Ali, um grupo de mutantes aparece. Eram praticamente os integrantes da Irmandade de Mutantes, Pyro, Avalanche, Sina, Blob e Espiral, que agora só assumiram o nome de Vigilantes da Liberdade. Enquanto Magneto usa os seus poderes para se defender e para tirar todos os inocentes do prédio, ele pede para Kitty Pryde convocar o resto dos X-Men. Magneto mantém a antiga Irmandade sob controle, até que os outros X-Men chegam para defender o seu improvável aliado. Kitty Pryde derrota Sina, enquanto Colossus derrota Pyro. Noturno teletransporta Blob para o topo do monumento de Washington, enquanto Vampira nocauteia o Avalanche. O problema é que o Espiral lança um feitiço que paralisa Magneto no lugar, o impedindo de usar os seus poderes de magnetismo. E assim, Mística aponta uma arma para sua cabeça. Mesmo assim, Espiral é nocauteado por Ciclope e Wolverine consegue conter a própria Mística. Nesse momento, Ciclope diz aos X-Men para deixar a Irmandade para a polícia, mas Mística explica que agora eles não são mais a Irmandade, são os Vigilantes da Liberdade. Eles são a polícia antimutante. Assim, Magneto diz que ele não pode continuar assim. Ele não pode mais causar destruição por onde passa. Ele deve enfrentar os seus atos. E se a lei o está caçando, ele vai se entregar para a justiça. Algum tempo depois, Magneto é algemado e escoltado para o tribunal. O julgamento vai acontecer em Paris. O promotor inglês Sir James Jaspers é a acusação no julgamento, enquanto Gabrielle Heller, com o professor Xavier do seu lado, são a defesa. E os X-Men também estão na França para acompanhar o caso. O problema é que naquela noite, na Polônia, alguém de repente ataca uma base do exército e a incendeia, e deixam uma inscrição de "Libertem Magneto", assinado pelos X-Men. O relato do incidente desperta o professor Xavier com dores no peito. Nesse momento, Ciclope entra no seu quarto. Ele sabe que Charles Xavier está doente e quase morrendo. E mesmo Scott não gostando de trabalhar ao lado de um antigo inimigo, Xavier diz que eles devem ajudar Magneto. Ele
é uma nova pessoa e luta agora não pela soberania, mas pela sobrevivência dos mutantes. O julgamento de Magneto começa oficialmente no dia seguinte. Mas quando a promotoria começa a sua declaração inicial em Paris, os terroristas desconhecidos atacam mais uma vez na Alemanha agora, pedindo pela libertação de Magneto. Gabrielle Heller faz a sua declaração de abertura no tribunal, afirmando que Magneto é outra pessoa depois que renasceu, naquela transformação que o retornou à idade adulta. E enquanto isso, os X-Men tentavam descobrir quem estava fazendo esses atos terroristas em seu nome. Eles monitoram pontos importantes da cidade, e eles não precisam esperar muito para que novos ataques comecem. Os terroristas atacam um hospital. Noturno e Colossus estavam perto do local e chegam primeiro. Eles salvam os pacientes do hospital. E Colossus apaga as chamas. Mas a intolerância contra os mutantes nessa época era tanta que mesmo claramente salvando as pessoas, eles são responsabilizados pelos ataques. E a polícia tenta prendê-los. Mas os X-Men escapam. Enquanto isso, na mansão X, Madelyne Pryor estava sozinha, falando com o seu bebê ainda não nascido. Quando de repente, o Corsário, pai do Ciclope, e a Imperatrix Lilandra dos Shi'ar surgem procurando pelo Professor Xavier. Lilandra tá ali porque, pela ligação mental que tem com Xavier, ela sabe que ele está em sofrimento. Madelyne diz que ele está em Paris, e assim rapidamente o Corsário e Lilandra voltam pelo portal para trocar o seu destino até a França. Mas com todo esse susto e nervosismo, Madelyne Pryor começa a entrar em trabalho de parto. Na França, o julgamento continua, e o almirante soviético Grigory Suvorov testemunha contra Magneto, dizendo que ele destruiu um dos submarinos do seu exército. Mas o mutante responde que isso só aconteceu porque ele disparou armas nucleares na ilha de Magneto primeiro. Magneto diz que os humanos matam por causa da cor da pele, da fé e das escolhas políticas. Porque eles não fariam a mesma coisa contra os mutantes? É por isso que Magneto fez o que fez. Ele queria evitar que a sua raça sofresse como ele sofreu em Auschwitz, nas mãos de humanos. Enquanto isso, os X-Men usam o poder telepático de Rachel para rastrear os terroristas que atacavam em seu nome, e sentem o seu sinal num barco no rio Sena. Então eles vão até lá, mas só encontram terroristas em armaduras tecnológicas. Mas eles percebem que existia mais alguém controlando eles. Alguém que era mandante daqueles ataques terroristas. E a luta contra esse exército era só uma distração. Acontece que nesse momento, no tribunal, surgem os gêmeos Von Strucker, Andrea e Andreas. Esses ataques terroristas eram financiados por eles, os filhos do nazista Barão Von Strucker, que queria culpar os X-Men e atacar Magneto, porque há 25 anos atrás, Charles Xavier e Magneto resgataram Gabrielle Heller do Barão Von Strucker, num ataque que Magneto roubou o ouro dos nazistas. E agora os seus filhos queriam vingá-lo. Os gêmeos atacam o tribunal violentamente, fazendo até o chão desabar. Mas Magneto tenta salvar os inocentes, incluindo o procurador que o acusava, James Jaspers. E no meio daqueles ataques, Charles Xavier se joga contra os irmãos e quebra o elo entre os gêmeos, os deixando sem poderes. Nesse momento, inclusive, Sir James Jaspers começa a atacar Andrea Strucker na intenção de matá-la. Mas Magneto evita um assassinato. Magneto mostrava atos de humanidade maiores que os próprios humanos. O problema é que nesse momento, com o esforço, Charles Xavier começa a sofrer um ataque cardíaco. Os gêmeos se libertam e quebram a parede do subsolo do tribunal e o rio Sena começa a inundar o local. Mas Magneto salva Charles Xavier e o leva até a superfície. Só que o professor estava à beira da morte e suplica para que Magneto assuma o seu lugar no instituto, para ensinar os novos mutantes
e para cuidar dos X-Men. Mesmo sabendo que alguns vão odiá-lo ainda pelos crimes que cometeu no passado, ele diz que vai tentar. Nesse momento, Lilandra e o Corsário chegam e a Imperatrix dos Shi'ar consegue levar o seu amado a tempo de ser salvo. Mas mesmo assim, na ausência de Xavier, ele pede para que Magneto assuma o seu lugar. No tribunal, os X-Men aparecem levando os terroristas da Fenris, que estavam a mando dos gêmeos Von Strucker, comprovando assim a sua inocência. E por tudo que viu naquele dia, a juíza do caso dá o seu veredito. Magneto realmente é uma nova pessoa, e ele é inocentado. Depois disso, Magneto assumiu como novo diretor do Instituto, tentando manter vivo o sonho de Charles Xavier. E quando os X-Men voltam para a escola, eles têm uma surpresa. Madelyne Pryor tinha dado à luz ao seu filho, o pequeno Nathan Summers. E é desse jeito que termina a história. O julgamento de Magneto é uma história em só 2 edições, mas que reverbera por muitos anos na história dos mutantes. Primeiro, pela mudança de liderança nos X-Men, que causa desconforto em alguns personagens, e isso acaba futuramente acarretando na criação do X-Factor. O segundo motivo é que aqui acontece o nascimento do filho de Madelyne Pryor e de Scott Summers, um personagem bastante importante para o futuro da Marvel. E o terceiro motivo é a conexão da outra filha de Scott, que ele nem sabia ainda que era sua filha, e como ela vai se relacionar com a história da sua, na época, falecida mãe, Jean Grey. O roteiro da HQ é legal, a narrativa é interessante e te prende na leitura, a arte é padrão dos anos 80, mas é boa. Mas o que mais conta aqui é a importância da HQ, e esse é só o início, um evento de transformação importante que vai gerar efeitos cada vez maiores, começando logo na sequência com a ascensão da Fênix. Mas essa sequência é história para o próximo vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.